Paz, querido professor, paz, querida professora da melhor escola do mundo e da melhor turma do mundo. Eu sou Wellington Salles e tenho o prazer de mais uma vez me direcionar a todos vocês com algumas considerações, algumas informações e algumas sugestões para que, na medida do possível, possamos contribuir com a construção, o planejamento e também a execução da sua aula no domingo de manhã. Para o próximo domingo, nós temos a lição de número 10, que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Lógico, você já sabe que o nosso primeiro passo é encontrar informações desta lição, a lição de número 10, que a relacionem com a lição de número 9, portanto, a lição anterior e a lição de número 9 e informações que a relacionem com a lição de número 10 para começarmos a fazer uma contextualização a respeito daquilo que vamos começar a apresentar na aula no próximo domingo. E existem alguns pontos importantes que cumprem esse propósito de relacionamento entre uma e outra lição. Primeiro ponto é a visão bíblica a respeito do corpo. Você sabe que na lição passada foi apresentado o protagonismo e a importância da visão bíblica a respeito do corpo. Entre outros aspectos desta visão bíblica a respeito do corpo está a perspectiva de esperança. O que a Bíblia prevê no final da história é a renovação, em termos escatológicos, a glorificação do corpo. E esta informação se relaciona perfeitamente com a lição de número 10, que aponta, entre outras coisas, a necessidade de se preservar, alimentar e renovar essa perspectiva esperançosa em relação ao futuro, em específico, em relação à eternidade. Essa é uma ferramenta, este é um instrumento para a renovação do homem interior. Outra informação que faz a ponte de ligação entre a lição de número 9 e a lição de número 10 é a visão bíblica da constituição humana. Nós consideramos que o homem é feito, constituído de três partes, né? Corpo, alma e espírito. Esta é a visão bíblica, que nós tecnicamente costumamos chamar de tricotômica. Mas essas três partes se resumem em duas naturezas. Uma de natureza imaterial e outra de natureza material. A de natureza material é o corpo e a de natureza imaterial é o espírito e a alma. O corpo, portanto, seria a parte exterior. Aqui, na lição de número 10, será submetida a uma série de aflições, de adversidades e tribulações. E a parte imaterial seria o homem interior, aquele que está sob a perspectiva de renovo, de um renovo contínuo, de um renovo cotidiano. Portanto, essas duas informações servem, eu diria, de ponto de ligação, de elo de relação entre a lição de número 10 e a lição de número 9. Essa visão bendita, esperançosa, bíblica a respeito do corpo, bem como a visão bíblica a respeito da constituição humana tricotômica de duas naturezas, uma natureza física, que seria o homem exterior, e também a natureza espiritual, que seria o homem interior. E nesse sentido, acaba que também nós precisamos fazer, a título de introdução, no segundo momento, a ênfase nos dois aspectos da cosmovisão bíblica da vida cristã. Primeiro aspecto da cosmovisão bíblica a respeito da vida cristã, como a Bíblia vê
a vida cristã é que ela é realista. A visão bíblica a respeito da vida cristã não é desprovida de racionalidade e muito menos está numa para-realidade, num mundo de sonhos, num mundo de fantasias. A cosmovisão bíblica é profundamente realista. E em segundo lugar, o segundo aspecto da visão bíblica a respeito da vida cristã é que ela tem como característica o fato de que em tudo há um propósito, em tudo há um telos, ou seja, um propósito, inclusive e especialmente nas tribulações. Isso, é claro, fica logicamente apresentado de maneira muito clara nos escritos paulinos, em que se reveste, por assim dizer, as tribulações de um propósito especial, de um propósito divino. Então, a título de introdução, querido professor, querida professora, destaque, além dessas duas informações de ligação entre uma lição e outra, esses dois aspectos da cosmovisão bíblica. Cosmovisão bíblica a respeito da vida cristã realista, não é surreal, não é fantasiosa. E o segundo aspecto da visão bíblica a respeito da vida cristã é ver as coisas com propósitos, inclusive a tribulação. E em terceiro lugar, também a título de introdução, é o momento de enfatizar o digno protagonismo de Paulo como símbolo de como lidar com o sofrimento. Enquanto Jesus apresenta de maneira geral, genérica, a realidade da tribulação e faz uma promessa de que ele venceu e de que estará conosco todos os dias, a visão do apóstolo Paulo, que é muito característico das cartas desse novo momento do Novo Testamento, é mais didática, ou seja, há uma especificação, há uma sistematização, há um esclarecimento das lições a respeito de como lidar com o sofrimento. Então, a visão de Paulo é uma visão didática. Maioria das frases, melhor dizendo, que nós temos a respeito das tribulações, dos propósitos dela, de como nós devemos lidar com elas, de como nós devemos nos comportar nelas, da visão que nós devemos ter em relação a elas, estão no universo de consciência e de ensino das cartas paulinas, tendo naturalmente o apóstolo Paulo como protagonista. Então, nesse terceiro momento introdutório, apresente o fato de que no Novo Testamento Jesus aponta uma realidade de tribulação, mas com uma esperança, e Paulo especifica no sentido de ensinar o que isto significa, apontando para como o crente deve ver as tribulações, se relacionar com as tribulações, se comportar nas tribulações, e é lógico, se tem ele mesmo como exemplo, o que ficará claro nesta lição. Na nossa introdução, é o momento do querido professor e da querida professora dar ênfase na realidade do sofrimento da vida cristã, que atinge o homem exterior, nessa parte material da constituição humana, e a ênfase na realidade da renovação do homem interior. Enquanto o homem exterior é alvo, dos sofrimentos, das tribulações promovidas pela realidade, a realidade do homem interior é da responsabilidade, da perspectiva de renovação. Portanto, a introdução da nossa lição apresenta estas duas esferas de existência humana, segundo a cosmovisão, a visão cristã bíblica. O homem exterior, corpo, e o homem interior. O homem exterior está submetido às tribulações, aos sofrimentos,
E o homem interior, apesar desses sofrimentos externos, está sob a perspectiva e a responsabilidade da renovação. Como a realidade sofredora é permanente, também a realidade de renovação deve ser permanente, o que explica o tema da nossa lição, a ênfase da nossa lição, que é a renovação permanente, cotidiana. Vamos ao nosso primeiro ponto, que tem como tema o sofrimento exterior. Nesse primeiro ponto, se dá ênfase, é claro, na experiência de Paulo. E não poderia, por assim dizer, ser outro protagonista. Se nós encontramos pós-evangelho um homem que mais sofreu, certamente, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, portanto, é o maior exemplo de sofrimento na era apostólica. Por exemplo, um dos maiores enigmas que se tem a respeito dessa grande personagem que é o apóstolo Paulo no universo cristão, reconhecido por cristãos e não cristãos, está relacionado exatamente à realidade de sofrimento do apóstolo, que é tentar saber o que era o espinho na carne. Há quem diga que é de ordem espiritual, há quem diga que é de ordem física, há quem diga que é de ordem moral. Mas todas as teses a respeito da natureza do espinho da carne de Paulo são fracas e não podem ser comprovadas. É só um exemplo de que o maior enigma de um dos maiores nomes do cristianismo está relacionado ao sofrimento. Portanto, explica a razão por que o apóstolo Paulo é apresentado como um exemplo e sua experiência está em destaque na nossa lição. 1.2, o segundo subponto, apresenta o exemplo do apóstolo Paulo. Qual é o exemplo do apóstolo Paulo? Exatamente como ele se comporta em relação ao sofrimento. Primeiro, ele tem a consciência de que a tribulação é algo que forja, que prepara, que produz, que realiza. Tribulação, segundo a consciência e a visão paulina, não é algo que vai destruir, é algo que forja. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Segundo aspecto desse exemplo de Paulo, como ele vê a tribulação, é a necessidade de ter um olhar correto para as tribulações. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Paulo tem um reconhecimento não drástico, não fatalista, não melancólico de uma de suas tribulações, mas tem um olhar, na medida do possível, correto, um olhar correto e um olhar, eu diria, inclusive positivo a respeito de uma de suas tribulações, que é um canal para a manifestação do poder de Deus. Em terceiro lugar, o comportamento de Paulo em relação à tribulação aponta que ele vê, apesar das tribulações, a sua vida como permanentemente à disposição da obra de Deus. E, em último lugar, o apóstolo Paulo convive, se relaciona, tem a experiência com a tribulação, sendo consciente da sua vocação. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que nosso homem exterior se corrompa. Então, o exemplo de Paulo nos deixa a lição de que a tribulação deve ser vista não como algo fatal, mas como algo que produz, forja, prepara. A experiência de Paulo com a tribulação nos apresenta a necessidade de termos um olhar correto para as tribulações. A experiência de tribulação do apóstolo Paulo está em que, apesar delas, a vida deve estar à disposição da obra e também, apesar das tribulações, a exemplo de Paulo, ter a consciência da vocação. E, por fim,
No terceiro subponto, a esperança do crente. Em outras palavras, se pode definir esse terceiro ponto na seguinte frase: apesar de tudo, esperança. O apóstolo Paulo apresenta uma série de circunstâncias que são contrapostas por um comportamento esperançoso, de permanência, de firmeza. E o nosso comentarista, inclusive, as organiza em letra A, tribulados, mas não angustiados; letra B, perplexos, mas não desanimados; letra C, perseguidos, mas não desamparados; letra D, abatidos, mas não destruídos. Em outras palavras, em qualquer circunstância, esperança. Esse primeiro ponto, senhoras e senhores, querido professor, querida professora, é muito importante para o estabelecimento do propósito dessa lição, tendo Paulo como exemplo. O nosso segundo ponto apresenta a necessidade da renovação interior. Nós falamos no primeiro ponto, à luz da experiência do apóstolo Paulo, sobre as dificuldades do homem exterior, as tribulações que atacam, que fazem do corpo, né, sua vítima. E como o apóstolo Paulo se comportou, se apresentando como um exemplo a ser seguido. Nesse segundo ponto, nós voltamos os nossos olhos, por assim dizer, a essa parte material da constituição humana, que é aqui chamado de homem interior, que está sob a responsabilidade e a perspectiva de renovação. No primeiro subponto, fortalecimento diário, nós aprendemos, entre outras coisas, de maneira muito sucinta, a respeito do compromisso com as disciplinas cristãs. Quais são os instrumentos para a renovação, o fortalecimento diário do homem interior, apesar das tribulações que atingem o homem exterior? É a santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Nós chamamos isso de disciplinas da vida cristã, exercício da piedade, que em muito contribui, como disse o apóstolo Paulo, para resultados espirituais e eternos. Então, nesse primeiro subponto, o fortalecimento diário, nós aprendemos a respeito, primeiro, do compromisso com as disciplinas cristãs. Quais são os instrumentos para a renovação do homem exterior dispostos, providos por Deus? Santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum, temor a Deus. E adiciona-se a isso também a leitura da palavra. No segundo subponto, o eterno peso da glória, nós aprendemos de maneira sucinta a respeito da necessidade da consciência da natureza da eternidade. O apóstolo Paulo diz que a nossa tribulação é leve e momentânea, ou seja, ele tem consciência da natureza da tribulação. O apóstolo tem uma consciência real e correta, à luz da eternidade. O apóstolo Paulo não se relaciona a respeito de conceber, pensar sobre a natureza da tribulação, não com um olhar fatalista, materialista, pessimista, mas com um olhar formado pela consciência da natureza da eternidade. Então perceba, querido professor, se você quiser compartilhar isso com a sua turma, faça, eu julgo de muita relevância que como nós nos relacionamos com as tribulações está muito ligado à consciência que nós temos da natureza da eternidade. Quanto mais temos, quanto melhor temos a consciência da natureza da eternidade, melhor nos relacionamos com as tribulações. O apóstolo Paulo diz que elas são leves e momentâneas. À luz do quê? Comparado ao quê? Comparado à natureza da eternidade, que traz consigo um peso de glória e também eternidade. E
O terceiro subponto, a visão da eternidade, que também é um instrumento de renovação do homem interior. O homem interior precisa ter diante de si sempre não uma perspectiva materialista, não uma perspectiva secularista, não uma perspectiva fatalista da existência do corpo, do homem exterior, do homem interior, mas precisa ter uma visão esperançosa. E a visão esperançosa está relacionada à visão que ele tem da eternidade. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Esse é o nosso segundo ponto. Por fim, nós temos as considerações a respeito do terceiro ponto, os desafios de hoje. Os desafios de hoje, pelo que nós percebemos no primeiro subponto do terceiro ponto e no segundo subponto do terceiro ponto, estão relacionados a ataques que têm como alvo a palavra de Deus e que alteram de maneira decisiva e prejudicial a relação do homem exterior e do homem interior com as Escrituras. As Escrituras, palavra de Deus, que define essa visão bendita, esperançosa da existência humana e é um instrumento de renovação do homem interior e é um instrumento de como o homem deve lidar com essa sua parte material, que é o corpo. Então, esse elemento importante é atacado. Os desafios de hoje passam pela cultura secularista e o relativismo doutrinário. Percebam, a respeito da cultura secularista, é um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual. Onde o homem tem a consciência da realidade espiritual? Palavra de Deus, a existência de Deus. Onde é que o homem tem a consciência da existência de Deus? Palavra de Deus, a verdade bíblica e o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Percebam que o desafio da cultura secularista tem como vítima a palavra de Deus, assim como no segundo subponto, outro desafio, o relativismo doutrinário, característica da nossa era pós-moderna, cada um tem a sua verdade, a sua experiência valida, sua maneira de pensar pessoal valida a sua verdade, portanto não há uma verdade absoluta, há verdades e cada um constrói a sua. Nesse cenário desafiador, não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Desafio do relativismo doutrinário também desconstrói a autoridade da palavra de Deus, propondo uma releitura, propondo uma atualização, propondo uma contextualização essencial que mude a natureza das Escrituras, tendo, logicamente, repito, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, como alvo. Esse é o desafio. E, por fim, é o desafio da batalha espiritual, a ideia de que nós estamos em um campo de batalha, embora nós precisamos ter cuidado com algumas inovações, algumas invenções a respeito da batalha espiritual, mas a verdade bíblica é o fato de que nós sim estamos em um campo de guerra e precisamos estar escudados, protegidos em Deus e também uma das maiores armas de proteção e ataque é a palavra de Deus. Percebam, em último lugar, que os desafios de hoje, muito embora tenham outras tantas características, muito embora atinjam outros tantos fatores da vida cristã, têm como alvo principal algo em comum, a palavra de Deus, que é um dos instrumentos para a renovação do homem interior, como também nos abre, fortalece, renova diariamente a nossa perspectiva da eternidade, que é fundamental também para a renovação do homem interior. Portanto, senhoras e senhores, querido professor, querida professora,
Esta é a minha contribuição para a sua aula. Espero que você seja abençoado por Deus, iluminado, inspirado para dar a melhor aula para a melhor turma da IBD da sua congregação. Deus te abençoe.